E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente viu na aula passada uma introdução sobre ácidos e bases, né? Então, a gente definiu lá o que eram ácidos, o que eram as bases, que características elas tinham e como que a gente reconhecia se tinha um ácido ou uma base. E aí eu pedi para vocês fazerem como tarefa um mapa mental lá com os tópicos principais da aula. Então, agora a gente vai dar continuidade a ácidos e bases e a gente vai ver as reações químicas que acontecem entre os ácidos e as bases que geram produtos novos e também conhecidos por nós. Vamos começar? Então, a gente fala que quando uma substância ela passa por uma transformação e aí ela consegue se transformar em outra diferente do que ela era, a gente fala que ela sofreu uma reação química. Então, acontece uma reação química quando aquilo que eu tenho no início é diferente do que eu tenho no final. Então, aqui eu tenho uma reação de um ácido com uma base. Eu tenho aqui o ácido clorídrico e aqui eu tenho uma base que a gente chama de hidróxido de sódio ou conhecido por soda cáustica. Quando eles se misturam, eles conseguem formar NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, e água. Então, as reações que acontecem entre ácidos e bases geralmente vão produzir sal e água. Isso é uma regra que a gente tem dentro da química. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que memorizar e lembrar, e vocês já viram isso antes, é que essa primeira parte da reação, o antes da setinha, porque a setinha está dizendo que aconteceu alguma coisa, que ocorreu uma reação, que está reagindo a alguma coisa. Então, antes da setinha, nós temos os reagentes. Independente da quantidade, se tem uma substância, duas, três ou quatro, elas vão reagir entre si, ou vai haver alguma transformação com combustão, adição de calor, água, e depende do que eles vão estar falando. E aí a gente tem os reagentes. Quando aconteceu a reação, nós vamos formar os produtos. Então, a gente tem que ter bem clara essa diferença, porque às vezes no enunciado de alguma atividade pede para você definir quem são os reagentes ou quem são os produtos da reação. E é assim que a gente define isso. Antes da seta, reagentes. Depois da seta, produtos. E sempre o reagente e o produto são diferentes. Porque se houve reação química, eu não vou fazer uma reação para obter a mesma coisa que eu tinha antes. Eu só faço reações para obter coisas diferentes. Então, nessas reações, são os átomos que vão se reorganizando para formar esses compostos químicos diferentes dos iniciais. Há uma quebra desses elementos, dos átomos desses elementos, e eles se organizam de outra forma, formando ali, no caso aqui da nossa reação, cloreto de sódio e água. Como isso acontece é que a gente vai ver agora. Para a gente saber se realmente está ocorrendo uma reação, tem algumas evidências, algumas coisas que a gente pode perceber, né? Então, se eu tiver mudança de cor, uma alteração de cor, se eu tiver liberação de algum tipo de fumaça ou até espuma, se eu tiver uma mudança de estado que envolva uma reação química, né? Areia hidrofóbica, no caso. E se a gente está conseguindo formar precipitados, se aquela solução, se aquela reação que eu estou tentando fazer, ela consegue formar aí pedra, coisas sólidas que antes não havia nada desse tipo, né? Isso a gente também pode fazer sem reação, mas acontece de diversas formas diferentes. Então, algumas evidências são essas. Outras também é liberar luz, né? As reações que liberam luz, que liberam fogo, são evidências que a gente pode perceber de uma reação que está acontecendo. E aí a gente vai direto para a reação entre os ácidos e bases. Então, a reação acontece quando eu tenho alguma evidência ali. No ácido da base, eu sei que eu estou produzindo sal e água. Então, a gente vai fazer o esquema geral aqui. Vocês sempre vão seguir essa sequência. Então, você vai ter
o ácido mais a base, isso quer dizer que eles vão reagir entre si e vão produzir sal e água. Independente do tipo de ácido da base, sempre vai produzir sal e água. Então a gente vai ver aqui um exemplo com HCl, que é o ácido clorídrico. Ele vai reagir com o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. E aí eu vou precisar separar esses elementos para poder formar o meu sal. Então, a primeira parte, você vai tirar a primeira característica que a gente tem do ácido. O HCl é o ácido porque ele começa com o hidrogênio. Lembra da aula passada? Então, eu tenho que quebrar essa substância no meio. Então, eu vou liberar o hidrogênio e vou liberar a hidroxila da base. O OH é o que caracteriza o ter base. Então, para ter ácido, começa com hidrogênio. Para ter base, termina com OH, que é o que a gente chama de hidroxila. Quando eu quebro essas substâncias ao meio, quando eu retiro esses elementos que verificam se é ácido ou base, eu vou ter o hidrogênio do ácido mais a hidroxila da base. Juntos eles vão formar água. Simples, né? Então você está somando um hidrogênio com outro hidrogênio. Então vai ficar H2. Sobrou o oxigênio, H2O. E aí a gente tem ali do início do ácido com o finalzinho da base, a formação de água. O que restou, que é o Cl e o Na da base, a gente vai juntar eles também. Então pega lá o Cl que sobrou, mais o Na que sobrou do outro lado, e juntando eles, a gente vai ter NaCl. Por que mudou a ordem? Porque a gente tem que ter cuidado aqui na hora de montar esse sal. São os mesmos elementos, a gente só trocou de lado. Então, quem começa o sal é sempre a menor família. O Na é da família 1A. E o cloro é da família 7A. Lembra lá da tabela periódica das ligações químicas? Então, a família 1A é a primeira família, então é a menor família, então ela que vem na frente. A família maior vai vir depois. Como o cloro é da família 7A, ele vem na sequência, por isso que a gente está formando NaCl. Então, eu já sei o sal que eu vou formar e já sei que eu vou formar água. Então, agora a gente monta isso na reação. Coloca a setinha que indica que está ocorrendo uma reação e que formou NaCl, que você montou aqui, e formou também água, que você montou aqui. Tranquilo? Não é difícil, mas a gente tem que fazer algumas vezes para treinar. Vamos ver mais um exemplo? Então, agora a gente vai usar o mesmo esquema. Esse aqui não muda, é ácido mais base, sal e água sendo formado. Então, eu vou pegar agora o ácido bromídrico. Eu sei que ele é o ácido porque ele começou com hidrogênio e tem um ametal ligado a ele. E eu vou reagir ele com hidróxido de potássio, KOH. E eu sei que é base porque tem a hidroxila no final. Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez antes. Retira o hidrogênio e a hidroxila, né, o hidrogênio do ácido e o OH da base, e juntos eles formam água. Eu só juntei os elementos, não fiz nada. O que sobrou? O bromo e o potássio. Bromo e potássio, lembrando da ordem das famílias, o bromo é da família 7A. E o potássio é da família 1A. Então, agora eu vou mudar a ordem, né? O potássio vai lá na frente e o bromo vem depois, porque ele é da maior família. Sempre lembra aqui, ó, menor família na frente, maior família vem depois. E aí a gente termina de escrever a equação. Então, eu tenho HBr mais KOH que reagiram entre si e formaram KBr mais água. Tranquilo? Olha só o que a gente faz. A gente só está quebrando as substâncias no meio, separando os elementos para formar substâncias novas. Não tem segredo. Tranquilo? Se alguém tiver dúvida ainda, pode me chamar lá no privado que eu posso explicar individualmente isso aqui para vocês. Belezinha?
O desafio de vocês não é um desafio, não é uma tarefa. É só um treino para vocês verem se ficou clara essa explicação. Então, eu só quero que vocês realizem a reação química entre os ácidos e as bases que eu vou mostrar agora. Entre o HF e o hidróxido de lítio, que é o LiOH, para ver o que vai ser formado, e o HI, que é o iodo, mais NaOH, para ver o que vai ser formado. Então, são só duas reaçõezinhas para vocês me indicarem qual vai ser o sal formado em cada uma delas. Tranquilo, pessoal? Não é uma aula grande, porque é só para mostrar como que essa reação se comporta entre o ácido e base. E logo depois, na próxima aula, a gente vai ver os sais e os óxidos também, que vai ser só uma introdução rápida, porque isso aqui só é aprofundado lá no ensino médio. Mas é bom vocês já irem reconhecendo essas funções. Quem tiver dúvida, por favor, pode me chamar lá no privado que eu ajudo vocês. Beleza? Até a próxima aula!